someone I needed so long, someone warm like you would make my dreams come true. Yeah, for once in my life I have someone who needs me. Vivo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ellen. Eu não sei se vocês estranharam, mas eu sou arquiteta. E vim dar uma palestra para vocês sobre games. Olha só. Eu sou arquiteta, tá? Eu sou doutora na área de arquitetura e medicina pela Unicamp. E sou professora de arquitetura da Uninassal, aqui do Campo das Graças, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho como que funciona a saúde de vocês frente a um ambiente onde vocês jogam os jogos de vocês. A maioria aqui deve jogar ou no trabalho ou em casa, né? Ou não? Quem que joga em casa aqui? Aquele velho quarto confortável, com aquele telão sonho de consumo, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é arquitetura, que muitas pessoas às vezes não sabem, tá? A arquitetura, ela visa o projeto de espaços, tá? Com aquela qualidade para que todos os usuários se sintam confortáveis nela. Então, ela vai apresentar algumas características físicas, tá? E químicas, muitas vezes, que vai interferir na saúde de vocês, tá? Então, provavelmente, vocês já ouviram a mãe reclamando de que a luz vai cegar vocês. Muita luz vai deixar vocês cegos, sair, né? Então, a arquitetura meio que lida também com essa questão dessa luz e do que a nossa mãe sempre costuma dizer, que a gente vai ficar cego, tá? Então, dentro da arquitetura, a gente tem uma área que trabalha com a qualidade do ambiente construído, que é onde a gente realmente estuda, tá? O que é que acontece com vocês frente a esse ambiente de jogos, tá? Então, a gente entra num conceito de percepção, que é um processo que todo mundo tem, tá? Que é a partir do qual a gente atribui significados a experiências pessoais. E essas experiências pessoais que vai fazer a gente formar um banco de dados que vai nos ajudar a dar respostas para alguns comportamentos nossos, tá? E dentro disso, a saúde física e mental também vai estar nesse quesito daí, tá bom? Então, isso daqui é um diagrama, tá? Que coloca o que é o espaço, tá bom? Então, tentem ver isso daqui, imaginando o quarto de vocês, onde que vocês jogam, tá? Então, o quarto de vocês vai ter uma parte de visão, claro, senão vocês não iam conseguir enxergar o que vocês estão fazendo, tá? A parte de audição, tato, a questão da posição e movimento do corpo humano. Então, todo o nosso espaço, ele é um conjunto, tá? De percepção, de experiências que a gente tem. E isso daqui, ele vai acabar influenciando na nossa saúde, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que a arquitetura, ela primeiro coloca a questão do espaço e depois a gente vem com a parte bem legal de realmente como isso interfere, tá? Quando a gente trabalha com conforto visual, a gente está trabalhando com a questão da luz natural, a quantidade de luz que tem no espaço de vocês. A gente está trabalhando com o ofuscamento, com a fadiga visual. Então, quem aqui não passou uma madrugada inteira de lauzeira e ficou depois com os olhos ardendo, cansado, já que não conseguia nem abrir direito, tá? Então, parte dessa fadiga visual é dada de acordo com a luz, a iluminação que você tinha no quarto no momento daquela lauzeira da madrugada. Aquela saideira que nunca vem, né? Então, no conforto visual, a gente trabalha muito isso. Então, a gente tem, para trabalhar com a visibilidade, por exemplo, a gente tem um leque de itens onde que a gente trabalha para produzir uma iluminação mais adequada, tá? Então, o desempenho de tarefa, no caso de vocês, o desempenho dentro do jogo, né? A visibilidade do jogo, o bem-estar de vocês, está tudo incluído dentro dessa parte que a gente trabalha do conforto visual. No conforto térmico,
Muitos gamers que eu conheço gostam de jogar com ambientes, acho que 20 graus abaixo de zero, que diz que melhora o desempenho quando está jogando, né? Eu gosto de frio, mas 20 graus abaixo de zero é complicado, tá? Então, a gente também trabalha com essa parte. Obviamente, esse gráfico daqui a gente tem, tá? Cada um tem a sua zona de conforto. Algumas pessoas sentem frio a menos 20 graus, outras sentem frio a 0 grau, tá? Então é algo muito subjetivo para cada um de vocês. E quando a gente trabalha com isso, a gente procura entender qual que vai ser o limite do conforto térmico de cada pessoa, tá? E a partir daí, a gente tenta trabalhar para que vocês não resfriem até a morte jogando LOL ou Ion, tá? Mas também vocês não fritem, tenham um choque térmico junto com a placa-mãe, a placa de vídeo, tá? Jogando, como alguns chineses aí morrem, mas acho que é por outras causas, tá? Então a gente tenta trabalhar muito com essa parte térmica para que você fique confortável. E quando a gente fala confortável, a gente está se referindo a uma neutralidade do ambiente, tá? Então, quando eu não sinto calor, quando eu não me sinto ofuscado, quando eu não sinto frio, quando simplesmente o meu ambiente está neutro, quer dizer que para mim ele está confortável, tá? Então, por exemplo, muita gente está achando a CP congelante. Para mim está agradável, tá? Então, cada pessoa tem o seu limite para não haver essa sobrecarga do corpo, tá bom? No conforto acústico, e aqui entra a questão dos fones de ouvido, né? Que gamer ama fone de ouvido, o meu então eu adoro, tá? Que jogar, né, Ion e LOL sem um bom fone de ouvido não rola, ainda mais pra xingar, né? Então, quando a gente trabalha com ruído, a gente tem que levar em consideração, tá? A questão da nossa audibilidade. E isso a gente tem que prestar atenção na nossa saúde do ouvido. Tá. Então, quanto melhor o fone, muitas vezes ele facilita a gente a não ter problemas auditivos, tá bom? Então, gamer que é gamer, ter problema auditivo é meio complicado, tá? Então, prestem muita atenção no tipo de fone que vocês estão usando, porque o conforto acústico, ele realmente pode prejudicar e muito, e aí você não vai ouvir aquele famoso pentakill, né? Como a gente gosta de ouvir no final da partida, se eu tiver com problemas auditivos, tá? Então, o conforto acústico também entra nessa história. Então, só para a gente entender que a arquitetura, parte da qualidade do ambiente, a gente trabalha com aquelas linhas do conforto, tá? Mas, assim, o que é saúde realmente, tá? O que eu estou me referindo como saúde, tá? A saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é quando eu estou, tá, em estado de bem-estar completo, tanto físico quanto mental, tá bom? Então, quando eu não tenho doença nenhuma, isso quer dizer que eu estou saudável. Então, a partir desse conceito, a gente começa a trabalhar com o corpo humano. E aqui entra uma parte muito legal, tá? Que acho que vocês vão acabar se identificando bastante. Nosso corpo humano, ele tem vários ciclos, tá? E um dos ciclos que a gente trabalha é o ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano é o nosso reloginho biológico, tá? Ele vai mexer em várias coisas do nosso corpo, tá? Então, ele mexe no sono, na prontidão para o trabalho, ele vai mexer no nosso humor, na secreção, no nosso metabolismo. Então, quando esse ritmo circadiano, ele é quebrado, ou ele sofre algum tipo de influência, de interferência, tá? Um desses itens que ele está influenciando vai ser prejudicado. E aí, a gente começa a trabalhar com uma questão bem legal, a atividade e o repouso, tá? Então, o nosso corpo tem duas fases de repouso, a saber, a fase ergotrópica, tá? Que é quando ele está preparado para fazer qualquer atividade, e a trofotrópica, que é quando ele está em stand-by. Muitas pessoas gostam de jogar de madrugada, que é exatamente na fase onde o nosso corpo está querendo ficar em stand-by, tá? Então, isso por si só já diminui uma parte do desempenho da gente dentro do jogo e também nosso desempenho na vida real, tá? E isso vai interferir no nosso tempo de reação. Então, por exemplo, alguns trabalhadores noturnos, eles não conseguem ficar com uma vigilância contínua, tá? Porque o desempenho vai cair e os erros vão aumentar. E isso dentro do jogo, o que é que vai acontecer? A gente vai acabar levando aquele kill e fidando o time, né? E depois vai ser xingado no final da partida. Ainda mais se você for o ADC dela, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado também com o período que a gente fica jogando, tá? Às vezes aquela maratona de LOL sem aquelas pausas para o descanso acaba fazendo com que o nosso desempenho ele fique ruim e os erros caiam, os erros aumentem. Mas não é culpa necessariamente porque o cara é noob ou não, tá? É porque realmente o corpo humano está respondendo daquela forma para ele. E aí ele começa a ficar com sono, a ficar distraído, aí ele vai ser gankado, não vai conseguir reagir. Então muitas coisas vão acontecendo, tá? Quando a gente começa a trabalhar, forçar o nosso corpo em horários que ele não está acostumado e não foi feito para isso, tá bom? Aí aqui é só para vocês verem que a gente tem um gráfico que a gente trabalha, tá? Onde a gente tem um nível ótimo no nosso desempenho e é por isso que muitos jogadores profissionais, eles treinam bastante para eles permanecerem nesse nível ótimo, tá? Boa parte do tempo. E nisso, eles evitarem a questão da fadiga e da exaustão. Então, alguns jogadores, eles chegam num ponto tão grande que eles acabam dando barra-kit, né, da vida profissional, porque eles chegam num ponto da fadiga e da exaustão que o corpo dele não consegue mas naturalmente voltar àquele nível ótimo, aquele desempenho ótimo que ele tinha, e aí ele acaba virando treinador, se afastando do cenário competitivo mesmo, tá? E aí, um outro ponto que a gente tem, tá, é a questão do sono. Por mais que vocês queiram ficar acordado, 1 hora vocês vão dormir. Não tem como, é a única coisa assim no nosso corpo, você pode se forçar a ficar sem comer. Mas dormir, você pode forçar à vontade. 1 hora tu vai apagar, tá? E aí, nisso, quanto mais a gente se priva do sono, tá? A gente vai diminuir a nossa velocidade do pensamento e reação. A gente vai ficar mais irritado e vai aumentar a nossa fadiga. Então, de noite, naquela louzeira ou naquele ion da madrugada, tá? Quanto mais a gente força o nosso corpo a ficar acordado, mais esses sintomas vão aparecer. E aí a gente começa a realmente ter o desempenho caindo, tá? E se a gente não tiver um espaço adequado para isso, que tente pelo menos adiar um pouquinho essa questão do sono, esse sono vai vir mais cedo, tá? Então vai acontecer de vocês dormirem em cima do teclado, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma rápida visualização de como que funciona o nosso sono, tá? A gente tem 5 estágios, onde o último estágio é o estágio dos sonhos, tá? O estágio 4 é a fase dos pesadelos, onde a gente sonha que caiu da ranked e coisas do tipo, tá? Então a gente tem a repetição de todos esses estágios durante a noite e quando a gente quebra um desses estágios, tá? Algumas consequências acabam aparecendo aí pra gente, tá bom? Tá. Então aqui a gente vai entrar numa parte bem legal, que é o que acontece quando a gente força ficar acordado de madrugada, tá? Não é só a questão do sono em si, mas o nosso corpo ele está respondendo fisiologicamente a isso. Uma dessas coisas é um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Alguém já ouviu falar nesse hormônio? Da melatonina? Já estão ligados que... Então quando a gente tem problemas na melatonina, a gente vai ter problemas para dormir. A melatonina é um hormônio, tá? Que ele vai regular muitas coisas do nosso corpo. Nos Estados Unidos você consegue comprar ele assim. No Brasil ele é proibido, tá? Ele te faz dormir. Dizem, né, que quando você toma um trocinho desse daí, você simplesmente capota, tá? Então, ele é um hormônio muito importante que faz a gente dormir. A partir do momento em que a gente força ficar acordado de noite, a gente está interrompendo a produção correta desse hormônio, tá? Vai vir um gráficozinho onde a gente vai entender melhor isso daí, CC. Tá? Aqui, então, só para vocês entenderem, a melatonina, esse hormônio, ele vai ser digerido, tá? Ele vai ser produzido pela glândula pineal. Então, ele vai entrar todo pelo nosso sistema visual até ela ser entendida pelo cérebro e liberada, tá? Então, os nossos olhos, eles funcionam, tá? Além de ver que o nosso amigo está fidando ou não, ele está ali para dizer as informações que o nosso ambiente está dando, tá? Dando as dicas para o nosso corpo para dizer se é dia ou se